Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de atualidades aqui do Fox Concursos. E hoje nós vamos conversar sobre a nova onda da Covid-19 e o colapso na saúde aqui no Brasil. Você que está aqui pela primeira vez, saiba que no Fox Concursos nós temos aulas semanais de atualidades aqui com a professora Carla Kurz. Então, se você está se preparando para fazer um concurso, um vestibular, ou mesmo está querendo se informar mais, seja aqui muito bem-vindo ao nosso canal. E nós temos, além do vídeo de hoje, outros vídeos que versam sobre atualidades que servem para você fazer a sua prova de atualidades, conhecimentos gerais e, além disso, desenvolver uma excelente argumentação lá na sua redação. Ou seja, nós temos uma aula assim super versátil aqui, beleza? Mas antes de começar efetivamente a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso YouTube do Fox Concursos. Aqui você encontra as outras aulas de atualidades e de outras disciplinas fundamentais para você ser aprovado no seu concurso. Também aqui nós temos o Instagram do Fox Concurso, todo dia nós temos dicas lá. Também tem o Instagram da professora Carla Kurz, que vos fala, né? Você também pode me acompanhar ali. Nós temos o Facebook do Fox Concursos, nós temos as nossas aulas no Spotify, você pode baixar essas aulas quando você estiver aí com internet, com rede, né, sem usar os dados do seu celular, e depois poder ouvir as aulas offline. Olha que legal, né? Tudo isso no Spotify e de graça. Também nós temos o Twitter, o LinkedIn, ou seja, o Fox Concursos está com você em todos os momentos e em todas as redes sociais para que você alcance a sua vaga lá no seu concurso, tá bom? Bom, então, para falar sobre o nosso tema, essa nova onda da Covid-19, o colapso na saúde no Brasil, eu vou iniciar a nossa aula, como de praxe, com uma reportagem. Muito bem, a revista Valor Invest publicou no dia 4/3/2021. Coronavírus hoje. Brasil volta a bater recorde de mortes e caminha para um colapso generalizado do sistema de saúde. O país registrou 1.840 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o consórcio de veículos de imprensa. A perspectiva é que, em muito pouco tempo, se chegue à marca de 2.000 mortes por dia por Covid-19, avaliam os especialistas ouvidos pelo Valor. Bom, então vamos lá. O que diz a reportagem? Que o país, lá no dia 4 de março, registrou 1.840 mortes nas últimas 24 horas. E eles, ao longo da reportagem, dizem que esse recorde estava sendo batido, né, diariamente desde o início da pandemia, chegando a um total, olha só, de 259.402 óbitos aqui no Brasil desde o começo da pandemia. Então, com isso, a média móvel de mortes no Brasil, nos últimos 7 dias até essa contagem do dia 4 de março, já tinha chegado a 1.332, tá? Então, a variação foi do quê? De 29% em comparação à média de 14 dias anteriores ao dia 4 de março de 2021, indicando, então, uma tendência na alta nos óbitos pela doença. Então, portanto, esses números é o mais alto número registrado desde que a Organização Mundial da Saúde decretou o estado de pandemia no dia 11 de março de 2020, que nessa semana completará, então, um ano, tá? Nessa semana da nossa aula de hoje. Então, o Ministério da Saúde registrou aí também 1.641 óbitos, também o maior número da sua série, nesses últimos dias. Ou seja, tá? A informação base é que o número de mortes está em crescente, tá? Está crescendo diariamente, batendo recordes. O jornal Folha de São Paulo, no dia 2 de março, escreveu assim, olha, no maior salto da pandemia, Brasil tem novo recorde de mortos, 1.726. O país bate recorde na média móvel de óbitos pelo 4º dia seguido e completa 41 dias acima de 1.000. Aqui eles colocam, então, as informações que eu estava falando para você, comprovando essa ideia de crescimento. Mas você vai falar assim, mas professora, média móvel? Bom, a média móvel leva em conta os 7 dias anteriores a um dado. Tá? Então, essa é a média móvel que nós falamos. Então, o saldo diário tem batido recordes
Quem passou, segundo essas informações aqui, foi o consórcio de imprensa. Então, nós temos aí uma crescente na média móvel, como eu vou te mostrar aqui a sequência da última semana. Então, na quinta-feira do dia 25, tinha dado 1.150. Depois, na sexta-feira, que não alcançou esse recorde por dois óbitos, né? Depois, aqui, novamente, tivemos no sábado, dia 27. Domingo, dia 28, um novo recorde. Segunda, novo recorde. Terça, dia 2, novo recorde. Quarta-feira, dia 3, novo recorde, segundo aí os dados publicados na revista Valor Invest do Globo, como eu te apresentei lá na reportagem no começo da nossa aula. Então, o que a gente tira de tudo isso? Você não precisa decorar, obviamente, esses números, tá? Não precisa decorar para sua prova. Mas o que a gente precisa entender desses números? O que eles nos dizem para a nossa prova? Que os números alarmantes confirmam as expectativas da piora do quadro nacional, no caso, né, da Covid-19, por parte das autoridades, por parte dos especialistas, incluindo o colapso do sistema de saúde por todo o país, não é mais só no Amazonas, mas em todo o país. Nós temos registros de UTI sem leitos, né, para receber novos pacientes e muita gente morrendo à espera de atendimento. Complexo, né? Aqui nós temos também o Estadão, que publicou no dia 2 de março, olha, pacientes com Covid-19 morrem à espera de UTI em Santa Catarina. Centenas estão na fila. Desde o dia 21 de fevereiro, quando o estado atingiu a capacidade máxima de internação, foram registrados 16 óbitos, pacientes começam a ser transferidos para o Espírito Santo. Então, começou aí essa transferência aí no estado de Santa Catarina. Bom, o que nós temos aqui também, né? A gente vê que enquanto médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde lutam pela sobrevivência dos seus pacientes, né, cada vez aí mais numerosos, o governo federal ainda não está alcançando o número de vacinação suficiente para atender toda a população, né? Para você ter uma ideia, nós temos um pouco mais de 3% da população apenas imunizadas, né? Conforme nós olhamos o mapa da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, divulgado aqui, então, na semana do dia 4, do 3 de 2021. Então, nós tivemos aqui o número, né? Aí tem por estados, a vacinação em todos os países, as regiões, né? E o número de vacinados, as regiões onde foram mais vacinados, o estado do Amazonas aí teve um número de vacinação bem alto. Mas mesmo assim, olha só, Covid-19 no Brasil, nós tivemos 74.285 casos, mais de 10 mil mortes, né? Casos ali, mais de 10 milhões de casos no total, perdão. Um aumento nesse balanço aqui de 1.786 mortes, tivemos 261.188 mortes no total, né? Mas apenas aí, mas nós temos poucos vacinados deste total, como eu estava falando aqui para você, tá? Então, assim, nós temos ainda um discurso federal que prioriza, por exemplo, medicamentos contra doenças, que ainda não estão cientificamente comprovados, e a vacinação não está alcançando efetivamente toda a população, ou está, na verdade, a passos lentos, como já disse em outra aula, né? O jornal Folha de São Paulo publicou no dia 1º de março, aqui, olha, secretários de saúde dizem que o país vive pior momento da Covid e pedem toque de recolher das 20 às 6 horas. Gestores criticam a ausência da condução nacional e recomendam ainda a restrição máxima a atividades não essenciais nas regiões, com mais de 85% dos leitos ocupados, né? Então, o que nós temos aqui? Governadores, prefeitos que têm apertado as medidas de restrição. Eu não sei se aí na sua cidade teve novo lockdown, aqui na minha cidade teve novo lockdown na última semana, porque 100% dos leitos estavam comprometidos, não havia leito para ninguém, muitos pronto-socorros da cidade estavam literalmente fechados, porque não havia capacidade de atendimento, as nossas UPAs também, algumas fecharam, então mostrando aí que nós alcançamos um ponto em que não havia mais solução, a não ser as pessoas ficarem em casa até passar aí essa nova onda da pandemia. Então, os governadores, os prefeitos, eles têm feito algumas medidas de restrição para a circulação, para impedir aí a circulação de pessoas. Alguns lugares fecharam comércios não essenciais, tivemos também toques de recolher durante a noite, inclusive
Comenta aí, fala de onde você é e o que o seu prefeito ou o que o seu governador fez para reduzir o número de Covid nessa nova onda de coronavírus que acabou alcançando o Brasil inteiro. Tá? Então escreva aí que vai ser muito legal a gente compartilhar o conhecimento e ver o que está sendo feito em cada região. Mas de qualquer forma, secretários estaduais de saúde, eles acabam cobrando, né, por conta disso, uma ação coordenada federal que ainda não ocorreu. A gente ainda não tem essa ação coordenada do governo federal. E nesse meio tempo, nós temos o quê? O avanço da Covid-19 e tudo isso indica um colapso generalizado no Brasil, como eu coloquei no título da nossa aula. Então, o país caminha, né, para um colapso generalizado do sistema de saúde e a perspectiva é que em muito pouco tempo se chegue à marca de 2.000 mortes por dia na Covid-19 se seguir essa tendência que eu mostrei para você. Tá? Então, essa escalada só poderá ser evitada se o governo federal assumir efetivamente uma coordenação nacional de combate à crise sanitária, recomendando à população isolamento social, o uso de máscaras, a adesão à vacinação em massa, né? A possibilidade de vacinar todo mundo efetivamente. E nós também temos a pressão nos hospitais. E eu quero conversar com você sobre o perfil dos internados. Isso é bastante interessante. Vou começar com uma notícia. Publicou no dia 2 ou 3 de 2021. São Paulo tem maior número de internados com Covid-19 desde o início da pandemia, com mais de 16 mil pessoas em UTIs e enfermarias. Número de mortes por Covid registrado nas últimas 24 horas também foi o maior desde o início da pandemia. A taxa de ocupação de UTIs no estado de São Paulo foi a terceira maior da série histórica. Média móvel de mortes registrou a tendência de alta com valor de 18% maior que o confirmado 14 dias atrás. Né? Então, o estado de São Paulo, que é o maior estado do país em número de população, registrou um recorde de internações por Covid-19, né? Isso no dia 2 de março, com 16.359 pessoas hospitalizadas com suspeitas ou confirmação da doença. E desse total, 9.332 estavam em enfermarias e 7.027 estavam em UTIs. Então, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, esse aumento ele se deu por conta dos pacientes mais jovens. Então, esse é o novo perfil dos atingidos pelo coronavírus, tá? Segundo a pasta, né, segundo a pasta da saúde, cerca de 60% dos leitos de UTIs do estado se encontravam preenchidos por pessoas de 30 a 50 anos nessa condição, tá? Nessa condição gravíssima aí na questão da ocupação das UTIs. E embora ainda não exista dados concretos sobre o que está por trás, né, dessa tendência, muitos especialistas, muitas autoridades compartilham as mesmas hipóteses. Tá? E entre elas está que as pessoas nessa faixa etária estão circulando mais nas ruas, estão participando mais em eventos com aglomeração, tá? E o começo de uma imunização entre idosos também acabou reduzindo o número de idosos atingidos pela pandemia. Então seria isso. Maior circulação de pessoas nas ruas, maior participação de eventos com aglomeração e também os idosos estão diminuindo a sua presença na estatística porque eles estão sendo vacinados. Tá? Bom, nós temos aqui também outra reportagem, olha, pessoas de 20 a 39 anos somam 43% dos casos ativos de Covid-19 em Santa Catarina. Em meio ao cenário crítico, médicos, especialistas e Estado têm percebido aumento de casos em faixas etárias mais jovens. Então, aqui no dia 26 de 2 de 2021, com mudança de comportamento da população e relaxamento da quarentena, o número de casos da Covid voltou a crescer em Santa Catarina, assim como a demanda pelos serviços de saúde. Mas o que chama atenção é que as pessoas na faixa etária que vai dos 20 a 39 anos representa 43% dos casos ativos de Covid-19 em Santa Catarina. Os dados foram obtidos pelo DAVS-SC, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. Então aqui a gente tem algumas informações, mas temos mais, olha. Joinville registra aumento de casos graves de Covid-19 em jovens. Segundo o secretário da Saúde da cidade, maior desafio na pandemia é cultural, o que envolve fazer com que os jovens respeitem as restrições. Então, desde o início, ouve-se falar que idosos são o principal grupo de risco para a doença. E, de fato, os números mostram que eles formaram a maioria das vítimas fatais da Covid-19.
No entanto, o novo cenário da pandemia em Santa Catarina mostra que os jovens têm procurado cada vez mais atendimento e Joinville não é diferente, que é publicado no dia 1º de março de 2021. Então, esse novo perfil do internado em estado grave por Covid-19 se repete em outros estados, não apenas em Santa Catarina e não apenas em São Paulo, como eu estava mostrando. Nós temos aí Pernambuco, Maranhão, que também apresentam essa estatística de um maior número de jovens procurando atendimento por corona, por Covid-19, ali os jovens entre 20 e 39 anos. E é uma inversão, por exemplo, do que acontecia lá na primeira onda da Covid-19, que se instalou no país em março de 2021, exatamente um ano atrás. Então, antes eram os idosos, os portadores de doenças crônicas, né, os chamados pacientes com comorbidades, que estavam presentes naquela estatística de maior número de casos. Agora são os jovens, como a própria UOL também verificou aqui, publicou no dia 1º de 2021. São Paulo vê Covid-19 atingir mais jovens e bate novo recorde de ocupação em UTIs. Nós temos aqui, inclusive, um vídeo, você pode assistir esse vídeo depois que terminar de assistir essa aula, né? Então, o que acontece? Que, além desse aumento dos jovens, como boa parte chega ao hospital com a doença mais desenvolvida, eles acabam ficando mais tempo internados. Então, de acordo, inclusive, com o secretário de Saúde de São Paulo, enquanto a média anterior era de 7 a 10 dias de internação na UTI, agora ela saltou para 14 a 17 dias. E segundo o secretário, tirei aqui uma parte da fala dele, ele fala assim, são pessoas que se sentem à vontade para sair. Pensam que só vão perder o paladar e o olfato, mas perdem a vida e vida de pessoas em torno, né? Assinalou o secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchein, sei lá como é que falam sobre o nome dele, né? Então, assim, inclusive, ele estava dizendo que, nessa mesma reportagem da UOL, que fiscais ficaram assustados de ver o número de estabelecimentos abertos e de pessoas, né, agindo aí como se não houvesse amanhã, né? Como a gente fala assim, as pessoas estavam lá de madrugada como se não houvesse amanhã na aglomeração. E isso você deve ter visto nos jornais, mostrando que a situação é caótica. Então, se a população não perceber que faz parte, né, assim, olha, você faz parte da população, daquela população da estatística, obviamente a gente não vai conseguir caminhar, né? Então, assim, no fim de semana, pra você ter uma ideia, no fim de semana, entre 26 e 28 de fevereiro, foi feita uma ação em conjunta do PROCON, da Vigilância Sanitária e da Polícia Militar, que multou 286 estabelecimentos na capital de São Paulo, né, em São Paulo mesmo, por infrações que incluem aí funcionar fora do horário autorizado, né, e ter clientes e funcionários sem máscaras. E aí foi nesse contexto que aqueles fiscais ficaram aí horrorizados, tipo, gente, a galera tá agindo como se não houvesse amanhã. E nós temos aqui mais uma frase do secretário estadual de Saúde de São Paulo, que ele diz aqui, né, que eu já falei, né, e ele continua, outra questão é a gravidade que chegam. A doença faz oxigenação baixa sem que o indivíduo sinta, ele consegue andar, mas quando chega na unidade se vê o quanto a saturação está baixa. Então, assim, essa pandemia, ela realmente, ela testa, né, a nossa resistência, a nossa capacidade de conseguir avaliar toda a situação que envolve isso, né? E o secretário continua, olha, a pandemia retornou com velocidade e característica clínica diferentes da primeira onda. São pacientes mais jovens, com condição clínica mais comprometida, que acabam permanecendo por um período prolongado no UTI. Esses aspectos fazem com que tenhamos ocupação crescente dos leitos. 60% desses pacientes estão ocupando nossas UTIs. O que víamos era o contrário, 60% ocupavam enfermarias e 40% UTIs. E agora nós estamos tendo o contrário disso, né? A Folha de São Paulo também registrou no dia 28 de fevereiro, olha, médicos relatam mais pacientes jovens e graves com Covid nas UTIs. Há serviços com mais pessoas internadas nas unidades de terapia intensiva do que nas enfermarias. Olha que grave isso, né? Então, no momento em que o aumento dos casos da Covid-19 provocaram lotação em hospitais públicos e privados do país, médicos relatam a mudança do perfil desses pacientes. Em geral, estão chegando pessoas mais jovens, entre 30 e 50 anos, mais graves e que demandam mais tempo de terapia intensiva.
Tudo isso segundo o levantamento feito pelo Jornal de São Paulo. Inclusive, na reportagem, eles continuam dizendo que 24,9% das mortes por Covid-19 em São Paulo, em janeiro de 2021, foram pessoas de até 60 anos, e não mais do que isso, né? Então, foram os adultos. E daí a gente chega numa outra questão importante da nossa aula, que é o papel dessa nova variante do coronavírus, né? Porque uma das possibilidades levantadas para explicar o aumento da infecção entre pessoas mais jovens é a chegada dessa variante de Manaus, né, a cepa SARS-CoV-2, conhecida como P.1, né? Então, essa nova cepa já chegou em pelo menos 6 estados do país e também viajou para fora do país, sendo detectada no Reino Unido. E para o infectologista Ozuka, existe aí a hipótese da variante ter uma carga viral maior. Segundo ele, essa carga viral é capaz de provocar mais sintomas nas parcelas mais jovens da população, enquanto a variante anterior causava impactos apenas nos mais idosos, segundo ele. Então, por exemplo, a gente pode falar do caso de Araraquara, olha só. A CNN publicou no dia 17 de fevereiro, Araraquara vive colapso na saúde pública em meio a lockdown. A Araraquara é uma das cidades que mais preocupa São Paulo, diz o secretário da Saúde, cidade do interior que atingiu 100% da ocupação na UTI, falta de oxigênio. Então, Araraquara, né, como aqui a reportagem fala, é uma cidade no interior paulista que se encontra sob lockdown pesado, com o sistema de saúde colapsado, que relacionou aí a chegada da variante ao aumento das infecções e complicação entre pessoas mais jovens, né? E aqui a gente pode, inclusive a cepa de Manaus, né, chegou à cidade de Araraquara entre o fim de janeiro e começo de fevereiro. O mês de fevereiro registrou, então, 89 mortes das 113 que ocorreram na cidade por Covid-19 em 2021. Então, nós temos profissionais de saúde, inclusive da cidade, que detectaram um aumento significativo das infecções e complicações pela doença, também em indivíduos mais jovens. E em 2020, para você ter uma ideia, apenas uma pessoa com menos de 40 anos havia morrido na cidade por Covid-19. E em 2021 já foram 9, entre eles a empresária de 38 anos que morreu em Araraquara por Covid-19, a Fulja Magrini, que estava internada em hospital particular há 21 dias e não tinha nenhuma comorbidade, né, que publicaram no dia 2 do 3, ou seja, jovem sem nenhuma comorbidade. Bom, uma pesquisa coordenada pelo imunologista Esther Sabino, imunologista Esther Sabino, ela é professora do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, junto com o pesquisador Nuno Faria da Universidade de Oxford. Eles constataram que a nova variante pode infectar pessoas que já tiveram Covid-19. Então, para o trabalho dos dois, foram analisadas as informações genômicas de 184 pacientes com Covid-19 em um laboratório de Manaus, né? Então, aqui a gente consegue ter acesso a essa pesquisa no jornal Viva Bem. A variante brasileira do coronavírus pode driblar o sistema imune, diz a pesquisa, publicada no dia 1º do 3 de 2021. É bonitinho esse coronavírus, né? Assim, o desenho dele é bonitinho, né? Pena que ele faz tão mal, mas ele é bem bonitinho. Bom, então assim, olha, o estereótipo da Covid-19 como doença de pessoas idosas, propagado inclusive aí por muita gente conhecida na internet, nunca encontrou aí respaldo nessa realidade. Então, por exemplo, a chance de um jovem ter um quadro grave é certamente muito menor, né? Segundo aí a pesquisa e segundo o Ozuka, da Sociedade Brasileira de Infectologia. Só que, segundo ele, né, isso não significa que o indivíduo não possa ter um quadro grave. E ele fala assim, olha, a gente não sabe quem vai ter quadro grave ou não tem como dizer, a gente não sabe, não consegue definir isso antes, né? O paciente chegou, esse aqui vai ter quadro mais grave e esse menos. E segundo o especialista, há muitos fatores que determinam quem tem a chance, por exemplo, de pegar ou desenvolver Covid-19, e isso vale para qualquer idade. Então, por exemplo, jovens com comorbidades como diabetes, hipertensão, também tem risco aumentado por Covid-19. Inclusive, o Ozuka lembrou numa reportagem que dos 14 milhões de diabéticos que existem no Brasil, cerca de metade não sabe que tem essa condição. Então, é uma população em risco que desconhece ter esse risco. E olha que interessante, né? E ele fala, o mesmo vale para os hipertensos,
que nunca mediram a pressão porque são jovens e acham que não tem nenhum problema. E o infectologista, inclusive, lembra que existem outras incógnitas com relação à infecção SARS-CoV-2, por exemplo, como os quais os indivíduos têm uma expressão maior de receptores ou as características genéticas que influenciam na resposta imunológica de cada pessoa. E o especialista, inclusive, ele reforça, no entanto, né, que embora os jovens tenham, de fato, menor chance de desenvolver um quadro grave da doença, eles têm os contatos com as pessoas mais velhas. E a transmissão acontece mesmo que não se manifestem sintomas. Então, é preciso respeitar quem pode ter, né? Pois podem ser pessoas, por exemplo, que são queridas. A pessoa da sua família, sua mãe, seu pai, seu avô. Então, é fundamental nesse caso, nesse cenário todo, que todos comprem a ideia de que, olha, eu preciso me cuidar para proteger a sociedade e não só a mim mesmo. É um respeito ao próximo, né? E isso tem sido decisivo. E o pesquisador, né, fala de assim, ó, é preciso respeitar quem pode ter, pois podem ser as pessoas que são queridas. É fundamental que todos compreendam a ideia de que eu preciso me cuidar para proteger a sociedade e não só a mim mesmo. É o respeito ao próximo que tem que ser incisivo, disse o Otsuka da Sociedade Brasileira de Infectologia. Tá bom? Bom, a gente sabe, né, que existem muitas necessidades. O Brasil é um país de trabalho informal, nem todo mundo consegue efetivamente ficar em casa. Eu, nesse momento, gravo aqui da minha casa, justamente para evitar um maior contato, né, com as pessoas do Focus, né, e as pessoas do Focus comigo. A gente ainda bem conseguimos desenvolver o nosso trabalho online, praticamente todo o nosso trabalho é online, mas eu quero nesse momento agradecer aqueles que têm que ficar fazendo o seu trabalho presencialmente para que toda a sociedade funcione. Então, assim, é um agradecimento que eu faço, que o Focus Concursos faz a todos aqueles que acabam arriscando muitas vezes suas vidas. O profissional de saúde, o policial, todos os outros servidores, né, aqueles que trabalham na informalidade, todo mundo que está aí fazendo com que o nosso país consiga superar isso aí. E a gente espera que em breve, né, todo mundo possa se abraçar, todo mundo possa se encontrar. Afinal de contas, estamos completando 1 ano de coronavírus na sociedade. Então, é isso. Então, antes de terminar a nossa aula aqui, não se esqueça, mais uma vez, de se inscrever no YouTube do Focus Concursos, no Instagram, né? No Instagram, ó, Carla Curso também aqui, sua professora, né? Aqui no Facebook, Spotify, Twitter e LinkedIn. Estamos aqui para atender você até o último minuto, até você passar efetivamente no seu concurso e depois que a gente possa comemorar todos juntos efetivamente, tá bom? Um grande beijo, não se esqueça, semana que vem o Focus Concurso está aqui mais uma vez com outros temas de atualidades. Você pode, inclusive, sugerir temas aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo da descrição do vídeo, tem um espaço para você fazer comentários, também o que você achou dessa aula, críticas, né, sempre são muito bem-vindas, né, lembrando que aqui é um site de educação, então sempre aí feito, obviamente, nos termos de bom relacionamento, mas críticas são sempre bem-vindas, elogios também são sempre bem-vindos, comentários, como eu pedi durante o vídeo, também você pode fazer, deve fazer, e não se esqueça, então, inclusive, de colocar o sininho para lembrar da nossa próxima aula na semana que vem. Um grande beijo e até mais!